volta com você hoje falando sobre esse tema, enfrentando os ataques do diabo, baseados numa passagem aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou conversar hoje com você uma pessoa muito especial e querida desse ministério, que é também um âncora, faz parte, sempre fez e sempre fará, que é o pastor Cláudio Rogério. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Raquel. Você que está em casa, paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus e conversar e tentar aprender alguma coisa daquilo que o Espírito tem para ensinar para as nossas vidas no dia de hoje. Então fique aí, com certeza absoluta, Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, para a sua necessidade. Deus não é um Deus parado, Deus não é um Deus ausente, Deus é um Deus que sempre responde e que está atento à sua vida e à minha vida. E é um privilégio poder estar aqui conversando com você sobre esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Amém. Esse é o nosso tema, né? Enfrentando todos os ataques do inimigo nas nossas vidas. Eu vou ler então essa passagem, não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler mais ou menos até aqui o versículo 12, mais ou menos, e versículo 11, e rapidamente para a gente poder já entrar nesse tema. Diz assim então a palavra do Senhor. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus. Prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-lhe no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele e assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo ele, Pedro, seguiu o anjo, não sabendo que era real o que se fazia, o que acontecia por meio do anjo. Parecia-lhe mais uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, versículo 10, que dava para a cidade, a qual lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Nós vamos, daqui a pouco, tem uma sequência aqui o que acontece, né? Mas a gente vai daqui a pouco mais falar sobre tudo isso. Nós podemos hoje dizer então, nós anotamos aqui alguns itens muito importantes, e eu diria que são chaves importantes, e são coisas que acontecem quando nós estamos na presença de Deus. O inimigo vem mesmo para nos atacar, e o nosso tema é este, né? Enfrentando os ataques do inimigo. Mas uma coisa nós podemos ver claramente aqui, está... Sim, Cláudio. Desculpa. Eita. Você já vai pular lá para o versículo 5. Ia falar o que ele não pode impedir, né? Eu quero, antes que você pule lá para o versículo 5, eu gostaria de destacar algumas coisas, a título de introdução e de entendimento para você e para a sua vida. A primeira coisa que temos que ver aqui, Raquel, que esse texto que você leu ensina para nós, é que todo crente está debaixo de um ataque cerrado do inferno. Não há exceção. Nem um líder grande, nem um líder pequeno. Todos nós. A Bíblia fala aqui que Pedro e Tiago, 2 gigantes espirituais, são colocados e são perseguidos. A
palavra aqui, porque eu queria conversar sobre isso, Raquel, porque talvez você vai pular no versículo 5 sobre a oração. Agora, entenda bem, o versículo 4 fala, os encerrou na prisão. No versículo 1 fala sobre alguns e matou a espada Tiago. Então, há certas coisas na vida que a gente não entende e não compreende. E essa aqui é uma das coisas. Por exemplo, a própria morte de Tiago. Esse Tiago é irmão de João. E o Tiago, irmão de João, era aquele Tiago que acompanhava Jesus em todas as coisas que Jesus tinha para falar. Fazia parte do grupo de 3. Tiago, João e Pedro. Era o círculo fechado de Jesus. Esse Tiago é chamado na Bíblia de Tiago Maior, porque era o mais próximo. Mas de imediato ele tem sua vida tomada. Eu estou aqui, queria até falar sobre isso, Raquel, porque o João ontem me comentou a morte de um rapaz que veio lá da África para estudar no Brasil e de repente morreu. Um rapaz amante da palavra, veio se preparar para o ministério novo e de repente vai embora. E a gente não compreende. Eu estava aqui olhando esse texto e me veio à mente exatamente aquele rapaz que veio lá da Guiné-Bissau para poder estudar, aquele rapaz que promissor e de repente sua vida é ceifada. Então, certas coisas que a gente não compreende. A outra coisa aqui, por que permitir que Pedro fosse preso, mandado prender? Então, observe bem, não é fato de você ser pastor, não é fato de você ser um líder, não há ninguém debaixo do céu que esteja isento do ataque do inferno. Jesus, quando esteve aqui, não foi isento. Ninguém será. Eu não serei, você não será, ninguém será isento. Agora, o que esse tema que a Raquel propôs hoje para trazer é enfrentando os ataques do diabo. Então o diabo vai atacar e temos que ter certeza que nós temos algumas respostas a esse ataque. Nós temos algumas soluções e alternativas àquilo que é uma verdade bíblica, de que o diabo ataca todos. O crente e aquele que é muito fiel, aquele que é muito próximo de Jesus. No caso de Tiago, olha, eram as duas cabeças da igreja. Ninguém pôde compreender o que aconteceu com Tiago, mas para Pedro, Deus tinha um plano diferente. Então, vamos começar então? Sim. Eu queria fazer esse destaque aqui, porque eu acho que ele faz parte do entendimento de que você hoje pode estar debaixo do ataque sem entender. Mas o que aconteceu comigo? O que aconteceu com a minha vida? O que está acontecendo? Eu diria, você está debaixo de um ataque do inferno. Mas eu não sou crente, eu não sou fiel, eu não sou dizimista. Porque eu não sei, tudo isso não é uma garantia para que eu fique fora. Não, aqui está um homem fiel, puro, totalmente consagrado ao Senhor, mas totalmente debaixo da opressão, não da opressão, mas da pressão do inferno e dos ataques do inferno. Vamos com certeza, Cláudia. Interessante essa passagem aqui. Nós podemos ver que o inimigo vem para atacar mesmo. Mas tem coisas que o inimigo não pode impedir. Ele pode querer impedir o avanço, querer impedir Pedro, mas Pedro estava preso. Mas Satanás não pôde impedir o povo de orar. Enquanto ele estava preso ali, tinha um povo, umas pessoas da igreja onde Pedro estava ali inserido, que era líder, não é? Eles estavam orando na casa dessa mulher aqui, que diz a Bíblia ser, né, Maria, não é isso? A mãe de João Marcos. E eles estavam juntos ali, intercedendo, orando. Então Satanás, ele pode tentar muita coisa, mas ele não pode impedir a tua oração. Então, se você hoje está orando por alguém que está preso, pode ser preso em drogas, preso na prostituição, preso num vício, aqui ele estava preso literalmente numa cadeia. Eles estavam ali, olha só o que diz o versículo 5, diz assim: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante para Deus por parte da igreja a favor de Pedro, não é? Então, a oração muda o quadro, a oração muda a história, a oração muda o curso de todas as coisas, e Satanás não pode, ele pode impedir fisicamente Pedro, colocando ele atrás daquela cadeia ali, mas ele não pôde impedir a oração do povo de Deus, como hoje também. Você está aí orando, continue, porque Deus está ouvindo a tua oração.
Raquel, a gente pode entender a seguinte coisa, que quando você ora, você toca o coração de Deus, e Deus toca na situação. E você pode estar em qualquer lugar, você pode estar na prisão, você pode estar debaixo de pressão, você pode estar num leito imóvel, você pode estar totalmente numa situação que humanamente você não consiga fazer nada. Mas você pode, de onde você está, tocar o coração de Deus. E quando você toca o coração de Deus, Ele vai tocar naquilo que é o teu problema. E às vezes a gente foca muito no problema. Esqueça o problema. Foca no, tenta tocar o coração de Deus. E crendo que Deus vai tocar nas circunstâncias. Olha só, nós sempre falávamos aqui, quando estávamos falando sobre de missões, culto de missões, sempre incentivando missões. Às vezes você está com um filho lá no fim do mundo, não pode fazer nada por ele. Mandei um missionário, coitado, está lá pregando, meu filho está na Bahia. O que eu vou fazer? Eu estou aqui em Manaus, eu estou em São Paulo, ou ele está lá no Japão, ou está lá no exterior. O que eu posso fazer? Você pode tocar o coração de Deus, e Deus toca o teu filho e a circunstância dele, aonde ele estiver. Essa é a primeira coisa que é feita aqui. A igreja tocou o coração de Deus. E Deus, Ele age nas circunstâncias, porque Deus não é um Deus parado, é um Deus que age e se interessa de entrar dentro da história da vida das pessoas e transformar essa história. Tremendo, né? Então a primeira coisa que nós podemos entender nessa passagem é que o inimigo, mesmo quando ele vem para lutar contra nós, ele não pode, ele não tem o poder de impedir as tuas e as nossas orações. A segunda coisa que Satanás não pode tirar de você é a tua paz. Ele tenta, ele é ladrão, ele quer roubar a tua alegria e quer roubar a tua paz. Quando ele rouba a tua paz, muitas vezes ele rouba também junto a tua alegria. E quando ele rouba a tua alegria, você também se sente sem paz. Mas olha só a atitude de Pedro aqui no versículo 6. Enquanto ele estava preso ali, o inimigo achava que tinha acabado com Pedro e tinha colocado ele ali, e agora ele vai ficar totalmente atordoado, perder toda a sua graça, a sua paz. Mas olha o que diz aqui o versículo 6. E quando Herodes estava ali para apresentá-lo naquela noite, Pedro dormia. Olha aqui, veja a sua Bíblia. Pedro dormia entre dois soldados. Então isso mostra claramente que o inimigo procurou prender Pedro, arrancar dele talvez a sua fé, fazer a sua fé ficar mais fraca. Mas a verdade é que o inimigo, se nós estamos confiando no Senhor, ele não tem esse poder de tirar a nossa paz. Mesma coisa com Paulo e Silas, numa prisão, num calabouço, pé preso no tronco, né? Eles cantavam e louvavam a Deus. Então tem coisas que a gente não entende. Parece que o inimigo coloca você acurralado contra uma parede, mas hoje você tem que entender que o Senhor é contigo e o inimigo não vai ter esse gostinho, ele tem esse poder. Primeira coisa, ele não pode impedir você de orar, você vai orar. Segundo, ele não pode também roubar, ele tenta, né, a nossa paz. Né? Raquel, eu estou lembrando aqui de um salmo, que eu quero que você mais tarde leia esse salmo, é o Salmo 3. O salmo onde narra Davi fugindo de Absalão. E todo o exército de Davi se revoltou contra ele e ficou do lado de Absalão. As principais pessoas, e ele junto saiu com um gato pingado ali às pressas de Jerusalém. E quando saiu ali, ele escreveu um salmo. Ele diz o seguinte assim: as pessoas olham para mim e dizem, não há mais salvação em Deus para ele. Isso é, nem Deus pode resolver o problema desse homem. As circunstâncias dele são tão cruéis que ele diz, as pessoas olhando para mim falam, nem Deus pode. Mas aí ele fala no versículo 3 ou 4, mas eu clamei ao Senhor, e o Senhor é aquele que ouve a minha oração. E aí no versículo 4 ou 5 ele vai dizer, por isso eu vou me deitar e dormir em paz a noite inteira, tranquilo, porque o Senhor tem tomado conta de mim. Então, é uma lição que a gente tem que aprender. Aprender debaixo de pressão, aonde todo mundo pode estar dizendo para você, o teu caso é terminal, não tem mais jeito.
Já existe um decreto de morte para você no inferno narrado sobre isso. Mas e todos os homens podem estar dizendo, não tem mais jeito, acabou, acabou, acabou. Aqui é que você vai clamar a Deus e vai descansar no Senhor. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado. As nações podem estar rugindo, o mundo pode estar desabando, mas eu vou confiar no Senhor. É isso que diz, é a lição da confiança, da fé em Deus, que te coloca de pé no meio da tribulação. E essa fé a gente vê Pedro ali tranquilo, debaixo de uma pressão do inimigo, mas descansando. Então você, meu amigo, você, meu irmão, que está atravessando esse ataque do inferno, descanse em paz. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Espere nele o resgate, a intervenção, o milagre. Virá. Mais cedo ou mais tarde, virá. Às vezes a gente se desespera tanto, mas virá. O teu milagre virá. Continue esperando no Senhor. Amém? Amém. Que tremendo. Isso é uma prova de que o inimigo não pode, então, impedir nossas orações. Ele não pode impedir que nós tenhamos paz. Ele não pode também impedir a ação dos anjos. Porque no meio daquele calabouço, daquela prisão, acorrentado, o anjo do Senhor entrou ali naquela prisão aquela noite. Está aqui no versículo 7. Se você puder acompanhar comigo, Atos 12, versículo 7, diz assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as cadeias que estavam amarrando ele, as correntes, caíram. Então o inimigo não pode impedir que os anjos do Senhor, que acampam sobre a tua vida e que te protegem, saiam daquele lugar. Ele vai fazer de tudo para fazer a tua fé enfraquecer, para fazer você ficar triste, como o Cláudio falou no começo aqui, coisas acontecem que você fica perplexo. Por que aquele jovem, né, que você começou falando no começo do programa, que veio lá da África para estudar, fazer teologia, Deus escolheu ele, novo, casado, pouco tempo, 2 filhinhas. Então aqui Pedro, um homem fazendo a obra de Deus, um homem bom, justo, querendo ganhar vidas, querendo o bem para aquela sociedade, estava ali injustamente preso. Mas o inimigo não pode impedir orações, não pode impedir a paz de Deus que sobrepõe todo entendimento. Ele não pode impedir a ação dos anjos. Os anjos vão, quando Deus envia o anjo, meu irmão, não tem demônio, não tem corrente, não tem afronta, não tem nada que vai impedir o braço forte do Senhor que envia os seus anjos. A Bíblia diz que eles se acampam ao nosso redor, justamente para nos livrar. É isso. Raquel, então quando a gente está enfrentando os ataques do diabo, e ele é iminente e é verdadeiro sobre a vida de todos nós começamos, a Raquel começou a elencar aqui, oração. 2, confiança em Deus, confiança de tal maneira que vai fazer você descansar com tranquilidade e dormir de uma maneira tranquila. O diabo te dando paz, e o diabo não vai roubar isso. Ele não vai pedir oração, não vai roubar a paz. Então, como que eu enfrento o inferno? Eu enfrento o inferno com oração, com fé que me traz paz. Amém. E também sabendo que Deus está comigo. Aqui, a presença do Senhor é manifesta através da presença de um anjo. O diabo não pode impedir a ação de Deus. O Senhor está ali. Então a presença do Senhor estava ali. Então você não está sozinho. Você não está abandonado. Você não está à mercê de cachorros velozes tentando te destruir, te arrebentar aos pedaços. O Senhor está contigo. Amém. O Senhor é aquele que te protege. Amém. Portanto, o inferno não vai poder. Como que eu enfrento o inferno, então? Eu enfrento o inferno sabendo que não estou sozinho. Com essa confiança e consciência de que o Senhor caminha do meu lado. Vai na minha frente, vai diante de mim, me puxa pela mão e fala, não temas. Por isso que eu descanso com tranquilidade e com fé. Tremendo, né, Cláudio? É isso aí. Cláudio, nós vamos caminhar, mas nós estamos no intervalo agora. Então nós vamos agora para um breve intervalo, voltando nessa mesma passagem do versículo 7, que fala que os anjos que tiraram ali vieram ministrar, também fizeram algo tremendo. Eles quebraram as cadeias, os grilhões, as correntes
que amarram e amarravam a Pedro. Nós vamos voltar nesse pensamento no próximo bloco, não saia daí. Nós estamos hoje falando sobre uma passagem tremenda de Atos, capítulo 12, enfrentando os ataques do diabo, que você enfrenta diariamente, que nós nos conduz à vitória. A gente vai rapidamente para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero mais.